Opa! Chegamos e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de análise combinatória. E dessa vez nós vamos ter uma aula de fatorial. É uma ferramenta muito utilizada dentro da análise combinatória. O nosso intuito é fazer com que você entenda a análise combinatória de uma forma simples, fácil e que primeiramente esteja focado dentro do Enem. Então nós vamos estudar fatorial, né? Não se preocupe que é bem fácilzinho, certo? Ó, então vê aqui, ó. É comum nos problemas de contagem calcularmos o produto, né? O produto é uma multiplicação, né? O produto de uma multiplicação cujos fatores são números consecutivos. Números consecutivos. O que são números consecutivos? Números que seguem uma sequência, né? Uma ordem, né? Por exemplo, ao observar essa ordem aqui, ó, essa multiplicação, nós temos aqui uma multiplicação, ela tem uma sequência, né? Ó. Aqui eu tenho 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, veja que sempre eu estou tirando 1 a menos. Ó. 4, né? 4 menos 1, 3. É 4 menos 2, 2. 4 menos 3, né? Dá 1. Então, sempre eu vou tirando 1 a menos. E aqui eu tenho uma multiplicação em sequência, né? Então, quando isso acontece, matematicamente falando, nós vamos dar vida a essa informação. Essa informação agora, ela passa a representar, dentro da matemática, como um número fatorial, né? E a gente escreve ele desse modo aqui, ó, 4 fatorial. Então, se vocês virem isso aqui em algum lugar, vocês já vão observar que isso aqui se trata de uma multiplicação, né? Dessa sequência de números que vem decrescente, né? Do número 4. Então, o 4 fatorial ficaria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E ao multiplicar tudo isso aqui, dá 24. Ok? Então, isso vai servir para todos os outros números. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? E a gente pode representar utilizando esse símbolo aqui de exclamação, certo? Então, pela definição, nós podemos observar que alguns livros eles vêm definindo dessa forma aqui, ó. N fatorial é igual a N, que multiplica isso aqui. Aí muitas vezes a gente nem entende o que significa isso. Mas é bem fácil de entender, gente. Ó, esse N fatorial ele está generalizando para todos os números. Então aqui, por exemplo, poderia ser qualquer número, né? Então, o que foi que a gente viu no slide anterior? Que ao fazer o fatorial, nós vamos ter sempre o número multiplicado por ele menos 1, né? Ó, então, se aqui fosse, por exemplo, 4, né? Ó, 4 fatorial é igual a 4 vezes 4 menos 1 vezes 4 menos 2. Isso é apenas para definir, generalizar a informação para que ele sirva para qualquer número. Só que nesse caso, dentro de fatorial, nós temos uma restrição. Né? Esse n ele tem que pertencer aos naturais, ou seja, todos os números positivos, né? Incluindo o zero também. Então seria 0, 1, 2, 3, 4. E ainda tem um detalhe. Quando eu digo que ele pertence aos naturais, eu tenho uma restrição aqui. Ele tem que ser maior do que 1. Mas aí, ao observar os livros, vocês vão ver que eles sempre vêm com a definição que 0 fatorial vale 1 e que 1 fatorial também vale 1. Né? Aí daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, certo? Mas por enquanto esse n ele tem que ser um número maior que 1. Então, eu não tenho fatorial de número negativo. Eu não tenho menos 5 fatorial, certo? Então, nós vamos definir a partir dos números naturais. Né? Então, aqui nós temos 2 fatorial. Quanto é 2 fatorial? 2 vezes 1. Eu vou fazer a multiplicação até o último número que seria 1. Né? Então, 2 vezes 1, 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Né? Muito fácil, né? Então, aqui eu tenho 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, certo? Então, vamos seguir aqui o slide. Nós temos aqui a definição de fatorial para aquele probleminha que eu tinha falado anteriormente. Do 0 fatorial ser igual a 1 e do 1 fatorial ser também 1. Isso não vai influenciar em basicamente nada que possa, né, digamos, lhe prejudicar. Mas é bom vocês saberem dessas informações, porque ninguém sabe, né? De repente você precisa, então vocês ficam ligados nessa informação. Então, por que 1 fatorial é 1? Sabendo que o n fatorial, dentro da definição geral, o n não pode ser um número menor que 1. Lá diz que tem que ser maior que 1. Então, se é maior que 1, exclui 1, exclui 0.
Mas é porque dentro de alguns problemas de contagem, nós vamos observar que vai aparecer 1 fatorial e vai aparecer 0 fatorial. Então, por definição, né, por definição significa dizer que, definindo a partir do que nós temos, nós vamos dizer que 0 fatorial vale 1 e que 1 fatorial também vale 1, certo? Então, vamos ver por quê. Imagina que eu pudesse representar o número 2, o 2 fatorial, usando a definição que nós acabamos de ver. Né? Quem é 2 fatorial? O 2 fatorial é 2 vezes 1. Mas ele pode ser definido, né, da seguinte maneira. Ó. Eu posso representar ele como 2, que multiplica ele menos 1. Não é verdade? Usando aquela definição, ó, 2 que multiplica 2 menos 1. Por quê? Porque 2 menos 1 vai dar 1, né? Então, ficaria a mesma coisa daqui, ó. Então, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2 que multiplica 2 menos 1. Se eu for seguindo a mesma ordem pela definição, eu teria 2 menos 1 fatorial. E o próximo número seria 2 menos 2 fatorial. Então, esse fatorial ele vai até o fim, né? Até acabar. Então, aqui teria 2 menos 1 fatorial. Quanto é 2 menos 1 fatorial? 2 menos 1 seria 1. Então, ficaria 1 fatorial. Então, é aqui que acontece a mágica, né? Que eu tenho uma igualdade e esses membros, né? Os dois membros eles têm que ser iguais. Então, nesse caso, como eu já tenho um 2 aqui e um 2 aqui, então esse 1 aqui, por obrigação, tem que ser igual a esse, né? Para que essa igualdade seja verdadeira. Então, nesse caso, eu acabo afirmando que 1 é igual a 1 fatorial, por definição, certo? E aí nós temos agora o zero fatorial. Se pegarmos a mesma definição e aplicarmos no número 1, olha o que vai acontecer, né? Quem é 1 fatorial? 1 fatorial vai ser 1 que multiplica 1 menos 1. Então, eu teria 1 fatorial igual a 1 vezes 1 menos 1, 0. 0 fatorial. Então, nós temos um grande probleminha aqui, que como essa igualdade ela tem que ser verdadeira, é óbvio. Então, se eu multiplicar 1 por 0 fatorial, esse 0 fatorial ele tem que ter um valor lógico, é óbvio. Então, esse valor dele aqui seria quanto? Seria 1. Por que 1? Porque ao multiplicar 1 por 1 é que daria 1 fatorial, que foi provado anteriormente que 1 fatorial vale 1. Entendeu? Então, esse 0 fatorial ele tem que ser 1 também. Então, por definição, 0 fatorial também é igual a 1, certo? É bem simples, então basta que vocês entendam esse conceito e aí a gente amplia ele para outros problemas, né? Então, vamos seguir agora para esse slide e nós vamos encontrar aqui um exercício bem fácil, apenas para mostrar a vocês que a gente pode aplicar algumas propriedades matemáticas, inclusive, para esse campo de fatorial. Ó, preste atenção, imagina que a gente tem essa divisão aqui, ó, de fatorial, né? Eu quero dividir 6 fatorial por 5 fatorial, né? Aí você já pode pensar, basta que a gente faça a operação em cima e a operação embaixo tranquilamente, né? Como a gente já entendeu. Então, ficaria da seguinte maneira, ó, ficaria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Aqui ficaria assim. E embaixo ficaria como? Ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza. Mas a gente observa que numa divisão, né, onde se apresenta, né, ó, uma multiplicação em cima e uma multiplicação embaixo, então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos cortar esses números, né, já que eles são iguais, ó, né? Então a gente pode reduzir essa operação para que ela fique mais simples, né? Seria basicamente uma simplificação, né? E aí o que é que a gente pode fazer? Eu poderia sair cortando todo mundo aqui, ó, só ir cortando 5, 4, 3, 2, 1 por 5, 4, 3, 2, 1. E aí sobraria que número? 6. Ok, então a resposta seria 6. Mas pensa aqui, ó. Eu posso representar isso aqui da seguinte forma, sem precisar fazer
sem decrescer esse número, né, até o fim. Eu posso, tipo, parar o fatorial em um certo ponto. E fica até mais simples de entender, ó. Então, eu posso dizer que 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial, né? 6 vezes 5 fatorial. É como se eu estivesse parando o 5 fatorial. E 5 fatorial é quem? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é justamente esses números que eu cortei aí em cima. Então, ficaria 6 vezes 5 fatorial. E embaixo ficaria 5 fatorial. Aí, por que eu parei no 5 fatorial? Para que a gente possa, ó, fazer isso. Para que não perca tempo tendo que escrever ou vendo os números que vêm na resolução do fatorial. Então, aqui a resposta seria 6, certo? Tranquilamente, muito fácil. Então, aqui eu tenho outro exemplo, que é apenas para a gente relembrar do zero fatorial. Então, aqui seria 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dividido por 1, que é o valor de zero fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, né? Vai sempre dar 24. Então, aqui a resposta seria 24. Então, o fatorial ele não para por aqui. A gente vai encontrar questões ligadas, vinculadas ao próprio fatorial, né? Em outro momento aqui no canal eu vou trabalhar com questões de fatorial puro. Então, não é o nosso caso aqui. O nosso caso é análise combinatória. Então, até aqui, você entendendo já está tudo bem, certo? Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula nós vamos falar de permutação simples, certo? Então, segue a sequência. Não esqueçam-se de se inscrever no canal, por gentileza, para que a gente fique por dentro de todas as aulas que vem aí, certo? Então fiquem com Deus, até mais, tchau!